no livro do profeta Ageu. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro do profeta Ageu, capítulo 1 e o verso de número 9. Aleluias. E amanhã tem escola bíblica para os nossos jovens. Então você, jovem, não deixe de estar presente. É fundamental a tua presença aqui, para que vocês venham estar aprendendo a palavra de Deus. Glórias a Deus. Palavra genuína, palavra que muda a história de um homem. Glórias a Deus. Livro do profeta Ageu está na sua Bíblia, o livro do profeta Ageu. Talvez seja difícil para você encontrar, mas você vai encontrar. Se você não encontrou, Escola Bíblica Dominical, ele é um livro de 2 capítulos, mas um livro tremendo, poderoso, como qualquer outro livro existente aqui dentro das Sagradas Escrituras. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluias. Capítulo 1 do livro do profeta Ageu, verso de número 9. Diz assim a santa e soberana palavra de Deus: olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Aleluia. Feche seus olhos e falamos mais uma vez com o Senhor. Soberano e eterno Deus, ó Pai, acabamos de ler, de meditar agora, Senhor, na Tua santa e soberana palavra. Deus, fala conosco, prepare os nossos corações, a nossa mente, para, Senhor, tomar posse da Tua palavra. E elas vêm, Senhor, fazer, ó Pai, a diferença em nossas vidas. Que venhamos, ó Pai, colocá-la em prática e, Senhor, a cada dia nos posicionar, Senhor, dentro da Tua vontade e do Teu querer. Fala conosco, tira toda distração, todo cansaço, todo mal-estar neste momento. Ó Pai, nós repreendemos todo o espírito contrário, porque aqui, Senhor, é a Tua palavra e a Tua presença que reina. Te glorificamos o Teu nome mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Tome o teu assento, por gentileza, se acomode. Glórias a Deus. Eu quero falar subordinado ao tema: semeais muito e colheis pouco. Repita comigo assim: muito esforço e pouco resultado. Mais uma vez: muito esforço e pouco resultado. O que nós acabamos de ler aqui no livro do profeta Ageu, no verso de número 9, fala da nação de Judá. A nação de Judá que estava regressando de um cativeiro. A palavra do Senhor nos diz que por desobediência, a nação de Israel foi levada para o cativeiro babilônico. Por desobediência e por não guardar a palavra de Deus, a nação de Israel passou pela ira de Deus. Ainda que Deus havia dito que seria por um momento, ainda que Deus havia levantado os seus profetas e dito à nação de Israel que seria por 70 anos o cativeiro que eles iriam passar. Israel, mesmo ouvindo a palavra dos profetas, eles não obedeceram. Desobedecendo ao Senhor, a nação de Israel é levada para o cativeiro por Nabucodonosor, a Babilônia. E quando se completou 70 anos, a palavra do Senhor nos diz, a Bíblia Sagrada, que os medos e persas reinam e tomam a Babilônia. E então Ciro, ele assina um decreto liberando o povo para que voltasse para Jerusalém. De pouco a pouco, a nação de Israel regressava para Jerusalém. Porém, Jerusalém estava destruída, porque Nabucodonosor, antes de perder o poder para os medos e persas,
Nabucodonosor pôs fogo na cidade de Jerusalém, queimando o templo. O templo feito por Salomão foi destruído completamente. Todo o ouro, toda a prata e todos os utensílios que havia no templo havia sido levado por Nabucodonosor. Os muros de Jerusalém haviam caído, estavam chamuscados pelas chamas, pelo fogo. Jerusalém estava em total destruição. Quando você começa a ler o livro do profeta Isaías, quando você começa a ler o livro de Jeremias, e quando você começa a ler Lamentações de Jeremias, você percebe o profeta Jeremias lamentando, chorando, porque por diversas vezes ele foi levantado por Deus com uma palavra de despertamento para a nação de Israel, a qual eles não ouviam. E Jerusalém, Jeremias escreve no livro das Lamentações que estava toda destruída. Ele mesmo olhando para Jerusalém, ele dizendo: ó Jerusalém, tão belas eram, mas agora ninguém olha para ti. Todos estão maneando a cabeça, ninguém dá mais importância para ti. Ó Jerusalém, que outrora tinha todo o poder, mas que agora paga tributo, que agora não tem mais autoridade, que agora não pode dizer mais nada. A nação de Israel estava passando por algo terrível, sendo escravizada. Ciro assina o decreto e a nação de Israel começa a regressar para Jerusalém. Segundo a história, 50.000 judeus foram os primeiros a começar a regressar para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, em total destruição, eles começam então a construir o templo, começam a trabalhar na reconstrução do templo, o templo construído por Salomão. Eles começam a mexer no alicerce do templo, eles começam a mexer nas pedras, eles começam a mover as pedras, eles começam a mover os entulhos que estão em Jerusalém, e ao mesmo tempo eles começam a construir os seus lares, as suas casas. E então diz a palavra do Senhor que a nação de Israel, ao começar a construir, a trabalhar nos alicerces do templo do Senhor, por um momento de perseguição, por um momento de adversidade, por um momento em que os samaritanos, o povo vizinho, se levantavam contra eles, dizendo que eles não tinham nenhuma carta do rei e nenhuma autorização dada pelo rei para construir ou reconstruir novamente o templo. Eles pararam por um período aproximadamente de 16 anos. Eles começaram a mexer com as pedras, eles começaram animados a mexer, a limpar o local, a reconstruir as coisas. E por um levante do adversário, por um levante daqueles invejosos, por um levante daquele povo, o reino do norte, Israel, que não queriam que Judá, reino do sul, viesse construir novamente o templo levantado por Salomão. Eles levantam e impedindo aquele povo de reconstruir o templo do Senhor Jesus. Eu começo aqui nessa noite a aplicar essa palavra ao nosso coração e dizer a você que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, porque a palavra diz que nós somos o templo, nós somos a morada do Espírito Santo. E todas as vezes, se porventura você começa a se levantar, você começa a reconstruir, você começa a lutar, você começa a vencer os obstáculos, sempre haverá uma pedra no teu caminho, mas sempre haverá o escape de Deus a teu favor. Aleluia. Aleluia. Sempre haverá obstáculos diante do cristão. Sempre haverá um mar vermelho diante do cristão. Sempre haverá um rio Jordão diante do cristão. Mas quando o cristão atravessa o mar vermelho, ele toma posse da vitória. Quando o cristão passa o rio Jordão, ele entra na terra prometida. Tudo tem um
sacrifício e um preço a ser pago. E o meu preço e o teu preço é reconstruir e manter o templo do Senhor limpo, adornado, porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Somos templo e morada do Espírito Santo. Quantas pessoas estão com o templo sujo? Quantas pessoas estão com o templo destruído? Quantas pessoas estão com o templo de uma certa forma, com as suas paredes sujas? Quantas pessoas estão com o templo às vezes está até construído, mas o templo não tem a beleza do Espírito Santo. Israel passava por isso. O reino de Judá, eles estão agora, deixaram o templo e a construção do templo, que seria a prioridade para os judeus, em segundo plano, para começarem a construir as suas próprias casas. O primeiro assunto que eu quero nessa noite tratar e falar está no verso de número 2. Peço a você que acompanhe comigo por gentileza. Aleluia. Porque o meu tempo não é o tempo de Deus. O tempo de Deus é um e o meu tempo é outro. Eu não construo o templo do Senhor no meu tempo. Eu construo o templo do Senhor no tempo de Deus. Verso de número 2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. O povo de Judá estavam pensando que não era tempo ainda de reconstruir o templo que havia sido destruído. Portanto, eu quero nessa noite lembrar você que não há tempo para andar em santidade diante de Deus. Não há tempo de adorar a este Deus. Adoramos a tempo e a fora de tempo. Adoramos ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer situação. O crente dobra o joelho, e se ele não pode dobrar o joelho, ele fica de pé. E se ele não fica de pé, ele fica em uma perna só. Ele sobe na árvore, ele está em cima da escada, ele está pintando uma casa, ele está limpando a casa, ele está vaqueando uma casa, ele está pintando um automóvel. Mas não importa, todo tempo é tempo de adorar ao Senhor Jesus. Aleluia. Adoramos no frio, adoramos no calor, adoramos no outono. Não há tempo para adorar a este Deus. Não há tempo para se lançar aos pés deste Deus. Todas as vezes que você olhar para diante de você a situação, é tempo de lançar-se aos pés do Senhor e dizer: Deus, eu não estou olhando para a direita, eu não estou olhando para a esquerda, eu não estou olhando para trás, para frente, eu não estou olhando o que as pessoas vão dizer a meu respeito, porque Tu és o Senhor da igreja. Foi o Senhor que morreu na cruz para me salvar. Eu me lanço aos Seus pés, eu choro na Tua presença, eu busco a Tua presença, porque é a Tua presença que pode mudar a minha história. Aleluia. A nação de Israel, o povo dizia: não é tempo, não é momento de construirmos o templo do Senhor. Quantas pessoas, elas acham que não é tempo de voltar para os caminhos do Senhor? Quantas pessoas nós encontramos hoje, amigos, pessoas, parentes, que ainda dizem: não é tempo de buscar a presença do Senhor. Mas a palavra do Senhor nos diz que buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto há tempo, porque chegará um momento que não haverá mais tempo para buscar a Ele. Deus levanta o profeta Ageu e diz: vai em Judá, fale com eles, que não é
construir o templo. E se no meu tempo é tempo de começar a trabalhar na obra, é tempo de começar a trabalhar no alicerce do templo, é tempo de buscar madeira, é tempo de começar a soltar as mangas, arregaçar as mangas e trabalhar no reino de Deus. É tempo de salvar, é tempo de evangelizar, é tempo de agirmos como verdadeiros cristãos, alcançando as pessoas. Amém. É tempo. Há pessoas que dizem: não é tempo, hoje é sábado, não é tempo, não é hora de ter um culto, não é momento. Poderia adiar este culto, poderíamos ter um culto em outro horário. Não há tempo de adorar a Deus. Adoramos a Ele em qualquer momento, adoramos a Ele em qualquer situação. Israel não compreendia, a nação de Israel não entendia, e era o motivo de que eles, no verso de número 9, eles estavam vivendo em pecado. Eles estavam vivendo em total ruína e destruição. É por isso que a nação de Israel se esforçava tanto, como disse o profeta Ageu, mas tudo que eles tinham, tudo que eles ganhavam, tudo que eles adquiriam, não era suficiente para o mantenimento deles. A Bíblia nos diz que eles juntavam, mas não era o bastante para eles. Verso de número 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Eles se esforçavam, mas não adiantavam. Quantas pessoas aumentam a carga de trabalho, a carga de horária? Quantas pessoas trabalham em um horário tão apertado que não tem tempo para a família? E quando olha no final da semana, no final do mês, não é suficiente. Não está vivendo em abundância. Não está vivendo como filho do Rei dos Reis. Não está usufruindo de tudo que um sacerdote e um embaixador de Deus pode usufruir. Mas ele está se esforçando. Qual é o erro? Está se esforçando nas coisas terrenas. Está se esforçando nas coisas humanas, em que o homem natural olha e diz: isto vai resolver o meu problema. Se a conta bancária tem dinheiro, está resolvido o meu problema. Se eu consigo mais um trabalho, está resolvido o meu problema. E não está, é colocar o que ganha em um saquetel furado. A nação de Judá, eles semeavam, mas não colhiam. Por quê? Diz a palavra do Senhor: e o pouco que eles colhiam, quando eles levavam na presença do Senhor, o Senhor mandava um vento, não recebia. Qual a situação? Qual o problema? O que estava acontecendo? Porque eles estavam deixando a casa de Deus em segundo plano. Eles estavam deixando a presença do Senhor em segundo plano. A derrota de Judá e a decepção de Judá e o pouco que eles colhiam não estava sendo aceito por Deus, porque eles estavam deixando a casa do Senhor para fazer os seus próprios benefícios, para fazer os seus próprios projetos, para realizar os seus sonhos, porque eles diziam para com eles: não é tempo de construir, não é tempo de buscar o Senhor, é tempo de construir a minha própria casa, é tempo de construir o meu palácio, é tempo de construir aquilo que eu quero para minha esposa, para os meus filhos, é tempo para eu estabelecer a minha
primeiro não é tempo, porque depois eu busco o Senhor, depois eu volto para os caminhos do Senhor, depois, quando eu voltar para o Brasil, quando eu estiver com a vida estabilizada, quando eu estiver com tudo tranquilo, quando eu receber o meu green card, então eu busco o Senhor. Quando eu receber o meu green card, então eu vou me lançar aos pés do Senhor. Quantas pessoas pensam assim? Quantas pessoas vivem presas por esse espírito de ganância, esse espírito de querer primeiro para si e depois para o rei? A Bíblia nos diz que Ageu foi levantado por Deus, dizendo a eles, diga a eles, verso de número 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, observai-vos, faça uma análise da sua vida e veja se em primeiro lugar está o reino ou se estão os seus projetos. Às vezes você encontra muitas pessoas passando por tantas situações difíceis, pessoas que estão se esforçando, mas eles não colhem. Elas plantam, mas não colhem. Por que não colhem? Porque Deus é aquele que tem autoridade para mandar chuva e para cerrar o céu. Deus é aquele que tem autoridade para mandar o frio e para mandar o calor. Deus é Deus que está no controle de todas as coisas e está observando a mim e a você. Está observando a igreja do Senhor. Está observando o povo de Deus. E Ele está dizendo, aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Façais uma análise. O que é mais importante para vós? Porque Judá dizia, é melhor. Verso de número 2. Ele vai dizendo, não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitares nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Deus levanta o profeta para exortar Judá, dizendo, é justo, é correto viveres em uma casa feita por cedros do Líbano, um palacete, uma casa bonita, organizada, com ar-condicionado, com todos os benefícios, e a casa de Deus ficar deserta? Esta era a posição do profeta Ageu, a nação de Judá. E era por isso que eles não eram abençoados. Era por isso que eles não eram prósperos. Era por isso que eles se esforçavam e não obtinham resultado. Todos que se esforçam, todos que eles estão se dedicando a algo, ele está esperando um resultado satisfatório. Um corredor, quando ele está se preparando para uma maratona, ele se prepara, ele procura se alimentar da melhor maneira, da melhor forma, ele é acompanhado por médico, para que no dia da maratona, ele venha ser um campeão, venha ter uma vitória, venha ter algo satisfatório, bater um recorde. Não é assim? Porque ele está se dedicando àquilo. Um jogador de futebol, uma seleção, ela se prepara, ela trabalha em unidade, o grupo se separa, o grupo está junto, eles treinam, eles estão com a mesma visão, para que em uma Olimpíada, para que em uma Copa do Mundo, eles venham sair vitoriosos. Mas eles estão aplicando o coração em algo pessoal. O que eu quero te dizer é, se você preparar o teu coração, se você priorizar as coisas do reino de Deus acima
acima de tudo, pastor, mas acima de tudo, é assim que diz a palavra de Deus. Isso não está dizendo para você negligenciar a tua esposa, o teu esposo, a tua filha, o teu filho. Não, isso está dizendo que aquele crente que prioriza o reino de Deus, ele recebe sabedoria do alto, ele recebe a graça do alto, ele vai passar a ser um excelente administrador do reino de Deus. Porque o templo do Senhor não é só a igreja, é a casa. Aleluias. O reino de Deus é o templo, é a casa, é o matrimônio e é a minha pessoa. Olha para o teu irmão e diga para ele: nós somos o templo. Priorizarmos, cuidarmos deste templo como pessoa. Priorizarmos o relacionamento entre esposo e esposa e filhos. Aprendemos a administrar, porque há tempo para todas as coisas. Há tempo para muitas coisas, como diz a palavra do Senhor. Tempo para plantar, tempo para colher, tempo para se alegrar, tempo para chorar. Há tempo para todas as coisas. Quando eu priorizo o reino, Deus, Ele prepara tudo o que eu preciso. Aleluia. Aleluias. Quando eu priorizo o reino, Deus vai preparando todas as coisas. A nação de Judá estava o que, pastor? Estava olhando para os tesouros da terra, terreno. A nação de Israel estava olhando os benefícios próprios. Pastor, isso não é ruim. Ter uma casa boa não é. E Deus tem uma casa boa para você. Deus tem um carro novo para você. Deus tem ouro, Deus tem prata para você. Afinal, o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Mas primeiro eu priorizo o seu reino e Ele acrescenta tudo na minha vida. Eu busco o seu reino e a sua justiça, e Ele sabe o que eu preciso. E Ele, sabendo que eu sou um bom administrador, Ele vai entregar tudo na tua mão. Faz assim com a tua mão, faz assim. Eu quero profetizar nessa noite, neste momento, porque eu sinto propício neste momento. Recebe a bênção de Senhor sobre a tua vida. Recebe a prosperidade de Deus sobre a tua vida. Seja um excelente administrador dos bens que Deus colocar nas tuas mãos. Seja um excelente administrador no ouro, na prata, em que Deus tem colocado na tua mão em prol do seu próprio reino. Aleluia, diga glória a Deus, diga eu tomo posse. Porque tudo vai ficar aqui. Tudo que Deus te der em ouro e prata, carro, palácio, vai ficar aqui. Mas uma coisa tem maravilhosa, que ninguém vai poder tirar, nem Satanás, é a vida eterna que Deus tem preparada para você. A única coisa que vamos levar é a nossa salvação, a vida eterna. Aleluia. Por isso, 2 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 6, a palavra do Senhor nos diz: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mateus 6,19, as coisas na terra estão sujeitas a essas intemperências. Escute isso. O que você junta aqui, a traça e a ferrugem irá comer e destruir. O ladrão irá roubar, mas tudo aquilo que você junta lá no céu, ninguém pode roubar. A ferrugem não pode destruir, o ladrão não pode roubar. Você pode ir deixar as suas coisas terrenas aqui, mas lá no céu tem ruas de ouro para mim e para você. Diga glórias a Deus por isso. Aleluia. Deus fala com a nação de Israel. Deus exorta a nação de Israel. Deus está exortando Judá através do profeta Ageu, dizendo: aplicai o vosso coração, porque é chegado o tempo
de construir, de reconstruir o templo do Senhor Jesus. Quando vocês buscarem a presença dele, vocês irão encontrar. Quando vocês priorizarem a sua casa, que hoje está deserta, deixando a vossa casa para construir o meu santuário, as coisas vão mudar. Você vai plantar e você vai colher. Era isso que o profeta Ageu estava dizendo à nação de Judá. Quando vocês plantar, vocês vão colher. Porque vocês vão plantar e Deus vai mandar chuva e vocês vão colher. Vocês, quando tiverem uma blusa, uma jaqueta, vocês vão se sentir aquecidos, porque eu sou Deus que estou convosco. Eu sou Deus que estou trabalhando para vós. Veja o verso de número 11, que Deus levanta o profeta Ageu para encorajar, levantar Josué e Zorobabel, para dizer a eles: olha, esforça-te, não pare, não pasme o teu coração, não olhe para a atitude deste povo, mas é tempo de construir o templo do Senhor Jesus. É as mesmas palavras que Deus usou para com Josué, lá nos livros históricos. Esforça-te e tendes bom ânimo, Josué. Esforça-te, porque eu vou te dar vitória. E aqui Ageu está dizendo para ele: esforça-te. Verso de número 11: e fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Selatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Quando aplicamos o nosso coração, tudo muda na nossa vida. Se tem esforçado tanto e não tem tido vitória, resultados que esperava, examine, observe, faça uma autoavaliação da sua própria vida, porque o ser humano, às vezes, ele olha para tantas coisas e esquece de si próprio. A nação de Judá esqueceu e olhavam somente para os seus interesses. Foi necessário o homem de Deus ser levantado para exortar aquele povo. E eu estou aqui nessa noite como servo do Senhor, escolhido de Deus, como você é escolhido, selado, dizer para você, como foi cantado aqui nessa noite, que você tem a marca da promessa, que você é filho de Abraão, que você crê, que você tem a promessa sobre a tua vida. Mas o Senhor diz nessa noite: se nós não aplicarmos o nosso coração dentro da vontade, no caminho do Senhor, iremos nos esforçar e não iremos obter vitória. Para obter vitória em todas as áreas, é necessário aplicar o meu coração no caminho de Deus. Malaquias, diz o profeta, quando ele está falando a relação do dízimo, ele diz: fazei prova de mim. Só faz prova quem pode. Só faz prova de Deus quem é fiel a Ele. Quem pode dizer para Deus e olhar para os céus e dizer: Deus, eu sou fiel ao Senhor. Eu entrego, eu sou fiel, eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu sou, Pai, um abençoador da tua casa. Abre as janelas do céu. Derrama a tua bênção sobre a minha vida. Pai, eu quero plantar e eu quero colher.
Pai, eu quero pedir ao Senhor, envia chuva sobre a minha semente. A minha sementeira vai brotar. A árvore que estava cortada vai voltar, Senhor, a dar os seus frutos novamente. Porque afinal, Deus, eu estou na beirada do rio. Eu estou junto aos rios de água. Eu estou nos teus pés. E nos teus pés há socorro, a providência. Aleluia. Tem vitória para você. Deus tem vitória para você. Você tem a marca da promessa. As coisas não vão ficar como estão na tua vida. As coisas vão ter que melhorar na tua vida. Aleluias. Aplica o teu coração nas coisas do Senhor. E Ele, diz o salmista, concederá o desejo do teu coração. Aleluias. Ele concederá, Ele fará o desejo do teu coração se realizar diante de você, se materializar diante de você. Se você aplica, se você acredita, se você é fiel, se você anda aos pés dEle, Ele faz na tua vida. Amém. Aleluia. Ele não desampara, Ele socorre. Ele estende a mão ao caído. Ele fortifica o fraco. Aleluia. Ele enxuga as lágrimas daqueles que choram. Ele sustenta aquele que é perseguido. Ele protege aquele que está na cova dos leões. Ele mantém a sua palavra, como foi dito aqui. Fiel é o que prometeu. Fiel é aquele que prometeu a você. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ele falou, está falado. Ele decretou, está decretado. Desde que eu aplano meus caminhos diante da palavra desse Deus. Eu não estou aqui simplesmente para profetizar a vitória. Eu estou aqui para profetizar a bênção e dizer para você que você tem que tomar posse da tua vitória. E o único meio é aplicar o coração diante dos caminhos do Senhor. Eu não vou deixar a palavra pela metade, porque ultimamente eu estou por aqui com muitos pregadores que começam a pregar e não terminam o texto, ou esquecem o contexto, dizendo que você vai ser abençoado e toma posse da tua vitória. E não termina o texto, que é: se tiveres diante do Senhor, se buscar a face dele, se arrepender dos seus maus caminhos, do seu pecado, da imundície, e reconstruir o altar, o templo do Senhor, mudar o seu vocabulário, mudar a tua vida, então Deus vai mudar a tua história. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Não adianta, igreja. Queremos tomar posse da vitória, de tantas promessas que temos, que aonde eu colocar a planta do meu pé será abençoado por Deus, que todo aquele que eu abençoar será abençoado por Ele, que o gado, que tudo que eu tenho na minha casa será abençoado, porque eu sou um servo de Deus. Se eu não mudo de vida, se eu não me posiciono diante desse Deus, se eu não olho para dentro de mim e me examino a mim mesmo e olho para o espelho, que é o Espírito Santo de Deus, e diz: corrige isso, corrige aquilo outro, melhora aqui, melhora ali, deixa isso, abandona aquilo e muda de vida, porque eu mudo a tua história. A Deus ninguém se engana, ninguém pode escarnecer deste Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e de longe Ele nos sonda. Ele te conhece. Ele está sondando o teu coração nessa noite.
E Ele está dizendo para você, filho, tudo que você tem preparado, como Deus tem falado aqui neste altar, neste púlpito, que os meus pensamentos são maiores do que os teus, os meus caminhos são diferentes do teu. Eu sou Deus que faço, a minha palavra não volta para trás sem cumprir aquilo que eu desejo, sem cumprir aquilo que eu quero. Mas uma coisa pode impedir a palavra do Senhor se cumprir na minha vida, é o pecado. O profeta Ageu levanta e diz: muda de história, porque Deus é convosco. E eu estou aqui nessa noite para te dizer: Deus é conosco, Deus é convosco, Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com aquele que o busca de todo o coração. Aleluia. Ele muda a história. Ele esquece o passado e diz: eu vou começar uma nova história com você. Deus está dizendo para pessoas aqui: eu vou começar uma nova história na tua vida. Você quer, eu começo hoje uma nova história na tua vida. Se hoje aplicar o teu coração aos meus caminhos, se hoje deixar as coisas que já passaram, como diz o apóstolo Paulo, eu avançando, prosseguindo para as coisas que estão adiante de mim e deixando as que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Aleluia. Deus é especialista em esquecer passado. Deus é especialista, desde que o homem assume o teu erro, ele apaga o seu passado através do seu sangue, e ele diz: filho, comece uma nova história. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam diante do Espírito de Deus. Aleluia. Deus quer mudar a tua história. Deus mudou a história de Judá. Enquanto todos olhavam e diziam: eu vou construir para mim, eu vou buscar para mim, que se dane aquele irmão, que se dane aquele outro, eu vou buscar para mim. Sabe aquele negócio, aquele crente inchada, aquele crente só puxa para ele, só puxa para ele, só puxa para ele, só puxa para ele, só olha para ele, só olha os benefícios. O irmão está passando a prova, está passando a necessidade, ele às vezes está até sabendo, mas ele fica calado, parece um espírito de múmia tomou posse dele, ele fica mudo, ele não fala, ele não avisa, ele não diz nada, ele não fala nem sequer se é o aniversário do irmão, porque ele está esperando que passe o aniversário do irmão, para depois ele vir dizer: pastor, o senhor esqueceu do aniversário do irmão. Existe gente assim, pastor? Existe. Pessoas que não olham, em vez de contribuir, de olhar e dizer: ei, não peca não, muda a história, muda a tua vida, conserta. Tu é templo do Espírito Santo, tu é coluna no templo, eu também sou coluna no templo, e junto nós vamos adorar o nome do Senhor, junto nós vamos glorificar o nome dele. Deus nos chama para mudar de vida, mudar a história. Ele esquece o passado e ele diz: eu sou convosco, eu sou convosco, não lembro mais do teu passado, vamos construir o templo. E o povo então começa a trabalhar, unidos. O povo começa a executar a obra. Vamos trabalhar, vamos mão na massa, vamos trabalhar. Remove essa pedra, remove essa outra pedra, vamos levantar aqui o templo, vamos começar. Vai varrendo, vai limpando, vai construindo, e o povo começa a levantar o templo. E alguns se levantaram no meio da construção do templo, dizendo: esse templo não se compara com o templo que tínhamos outrora. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: o que passou, passou. Olha para ele e diz com um dedo de profeta, e diz: o que passou, passou. Deus tem uma glória maior na tua vida, Deus tem algo maior na tua vida.
te prepare, porque você vai surpreender a muitos. Aleluias. Aleluias. Se levantaram ali dizendo: não vai se comparar com o templo de Salomão, aquela beleza de templo, colunas de ouro, aquela beleza que de longe se avistava, de longe se via o brilho do ouro e da prata. E eles diziam: não se compara, não se compara, não se compara e nunca vai se comparar, porque o que Deus faz sempre é melhor. O que Deus faz sempre é melhor. Deus não é Deus repetitivo, que te dá uma bolacha hoje e a mesma marca da bolacha amanhã. Deus, Ele tem sempre algo novo para mim, algo novo para você. Toda manhã quando você levanta e você respira um ar novo, um fôlego de vida que Deus te dá, pensamentos que Ele dizendo para você: meu filho, aplane no teu coração os meus caminhos e começa a caminhar, porque eu tenho planos novos para você, eu tenho um caminho novo para você. É tempo de andar na minha presença. Aleluia. Vamos nos colocar de pé. E eles diziam: não é tempo, não é tempo. Eles diziam: a glória do templo, do primeiro templo de Salomão, era algo majestoso. Você vai ler nos livros históricos de primeira Crônicas, segunda Crônicas, você pega os livros históricos, você vai ver que a beleza que era aquele santuário que Salomão construiu. Davi havia lá na planta do templo, ele constrói, era tanto ouro e tanta prata que não se podia contar. E tamanha era a manifestação da glória de Deus naquele santuário. Diz a palavra do Senhor que todas as vezes que Salomão oferecia um sacrifício diante de Deus, Deus se revelava a ele que a glória era tamanha que os sacerdotes não podiam parar de pé. Aleluia. E às vezes as pessoas olhavam e diziam: não vai ser igual. E talvez alguém pode olhar para você que está aqui nessa noite e dizer: você não vai ser como outrora, não vai ter a unção como outrora. Não, tu não vai ter como outrora, tu vai ter melhor do que outrora, tu vai ter mais usado por Deus do que era no Brasil, do que era uns tempos atrás, porque Deus tem promessa e Deus tem coisas maiores para a tua vida. Aleluia. Basta aplainar o meu coração aos caminhos de Deus. O segredo de plantar e colher é andar nos caminhos do Senhor. O segredo de plantar e colher e de não colocar num saquetel furado, não colocar tudo que ganha, o salário todo, e põe num saco que está furado. Você põe e vai embora. Quantas pessoas nos Estados Unidos da América, quantos cristãos também estão envolvidos nisso, por não serem fiéis e dizimistas ao Senhor, que quando ganham, se colocam num saquetel furado, a vida não muda, a vida fica patinando, como a nação de Israel andava no deserto, dando volta, a vida não muda, entra ano, passa ano, o crente, o ímpio está vivendo de igual ao crente na misericórdia. Deus não só tem misericórdia, Deus tem abundância na tua vida. Cuide da tua fidelidade e Deus cuidará da tua prosperidade. Cuide da tua fidelidade e Deus cuidará da tua prosperidade diante do Senhor. Levante as suas mãos para o alto. Eu quero profetizar que aquilo que faltava na tua vida vai vir com abundância nessa noite. Aquilo que faltava na despensa da tua casa, tu vai receber em abundância, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Se as portas estavam fechadas, a partir de hoje, tu aplainando o teu coração aos caminhos de Deus, tu
tu vai ver as portas se abrindo, tu vai começar a caminhar e as portas vão se abrir, o cadeado vai ser quebrado, as correntes vão ser despedaçadas e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Você jovem que não tem dinheiro para fazer a faculdade, Deus vai providenciar, porque Ele é dono do ouro e da prata. E eu quero aqui profetizar que as bênçãos